Olá, então vamos dar uma olhada em capacitores de placas planas e paralelas. A estrutura básica, como o nome dá a entender, são duas placas planas e paralelas, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente, com o mesmo valor de carga em módulo. A capacitância de qualquer capacitor é a carga dividida pela diferença de potencial entre as placas, que no sistema internacional carga é coulomb, diferença potencial é volt, e coulomb por volt é farad. Entre as placas pode ter um material isolante, também chamado de dielétrico, ou simplesmente vácuo, como é nesse exemplo aqui. Se for vácuo, a capacitância pode ser calculada desse jeito aqui. ε0, que é uma das constantes fundamentais da natureza, que é a permissividade dielétrica do vácuo, multiplicado pela área dividido pela distância entre as placas. Então, a distância entre as placas é d e a área comum das placas é A. E se for A, é quase isso, é aproximadamente isso. E se for para um outro dielétrico, então temos que multiplicar por uma constante chamada εr, que é a permissividade dielétrica relativa, que é um número adimensional, isto é, sem unidade, e que depende do material que é posto aqui entre as placas. Então vejamos um exemplo. Aqui você tem um tanque de dimensões 80 por 40 por 40, onde nas extremidades são colocadas placas carregadas positivamente e negativamente. A placa aqui tem uma área de 1.600 milímetros quadrados e a distância entre as placas é de 80 milímetros. E vamos supor que nós coloquemos água de tal forma que preencha totalmente o espaço entre as placas. Então nós temos essa situação aqui. Então aqui é o capacitor, a distância Dzinho entre as placas é 80 milímetros e aqui é 40 por 40 milímetros em cada placa. Aqui embaixo está como se calcula. A capacitância dele totalmente cheio é εr, ε0 vezes A sobre D, onde εr é o εr da água, que é tabelado, é 80, 8,85 vezes 10 a menos 12 é a permissividade dielétrica do vácuo, e 1.600 milímetros quadrados é a área comum. Ao multiplicarmos por 10 a menos 6, temos a área em metros quadrados. E a distância é 80 milímetros. 80 vezes 10 a menos 3 metros, que resulta em 14,16 picofarads. Esse pico significa 10 a menos 12. Então, agora um outro exemplo em que nós vamos colocar água entre as placas, mas não totalmente, parcialmente, com 10 milímetros de altura. E aí, como é que faz? Ele não é totalmente um capacitor com ar e também não é um capacitor totalmente cheio de água. E aí, como é que faz? Bom, tem que compreender que funciona como se fossem dois capacitores, um totalmente cheio de ar, com 80 milímetros entre as placas, e aqui no caso 30 milímetros de altura, e um outro capacitor totalmente cheio de água, com uma altura de 10 milímetros. E esses dois capacitores estão em paralelo. Então, a capacitância em paralelo, a gente soma as capacitâncias de cada um. Então, aqui está a capacitância do capacitor somente de ar, 0,133 picofarads, e a capacitância do capacitor totalmente cheio de água é 3,54. Então, a capacitância equivalente é 3,673 picofarads. Aqui vocês têm um gráfico da altura da água em função da capacitância total, ou a capacitância medida. Aqui está o código, rapidamente, feito em Scilab, ou como alguns falam, Scilab, para gerar esse gráfico que aqui está. Então vejam que a relação entre a altura da água e a capacitância medida é uma relação linear. Então aqui ele está totalmente cheio de ar e aqui totalmente cheio de água. Então entre eles há uma reta cuja equação é essa daqui. Então só para confirmar, o que eu fiz? Eu coloquei os dados que nós temos, onde aqui esse aqui é a capacitância equivalente, a capacitância medida. E qual seria a altura
para ter essa capacitância? Fazendo as contas, 10 milímetros, o que fecha com o valor que nós encontramos anteriormente. Agora um outro exemplo. Ao invés de nós preenchermos, como foi no caso anterior, agora que era enchendo a água de baixo para cima, agora nós vamos colocando um do lado do outro. E aí? Parcialmente a ar, parcialmente a porcelana. E aí? Qual é a capacitância equivalente desse capacitor aqui? Então, agora que tem 30, 50 milímetros, são as distâncias. Aqui, o capacitor só de ar teria essa distância aqui, ó, 30 milímetros, mas teria a área de 1.600 milímetros quadrados, que é a área toda aqui. A capacitância é 0,472 picofarad. E para calcular para a porcelana, a gente precisa do εr. O εr da porcelana é 6. Vejam vocês que o Dzinho é 50 milímetros, mas a área é a mesma. A área comum é 1.600 milímetros quadrados. Agora, tem que compreender que essas duas estruturas, né, se comportam como capacitores em série. Então, um só de ar e um outro só de porcelana, e a capacitância equivalente é 0,3694 picofarads. Então, aqui foram vistas duas formas de preencher a região entre as placas planas, paralelas e carregadas de um capacitor.